Em antropologia bíblica, estamos abordando os aspectos físicos do homem, né, da constituição humana, falando inclusive sobre a anatomia básica, conforme lemos aí acerca desses aspectos, essas características, né, do corpo humano. Agora passamos para aspectos biológicos do ser humano. Em síntese, quimicamente falando, pode-se dizer que o homem é hidrogênio, carbono, cálcio, fósforo e outros elementos. Como se pode ver, não é à toa que os médicos nos receitam vitaminas e sais minerais. O corpo humano propriamente dito é formado do pó da terra. Tem em si 18 elementos e estes são integrantes dos mais de 100 elementos que compõem a substância do universo físico. Esses 18 elementos são essenciais à vida do homem. Vejamos quais são, mais ou menos: oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, flúor, cálcio, magnésio, sódio, silicone, fósforo, potássio, enxofre, cloro, iodo, ferro, manganês, cobre, zinco, etc. E temos essa imagem ilustrativa que nos dá até algumas proporções, né, desses elementos aí constituintes do corpo humano. Então temos, por exemplo, 19,05 de carbono, 5,01% de hidrogênio, 61,65% de oxigênio, 9,1% de hidrogênio, 0,7% de cloro, e aí temos os demais aí que juntamente constituem o corpo humano, né? Esta maravilha da criação de Deus, que é o corpo humano. Não existe no corpo humano qualquer elemento químico que também não possa ser encontrado na natureza. Somente o oxigênio se encontra no corpo humano em sua condição elementar. Os demais elementos estão em combinação com outros e é impossível separá-los. Os minerais vitais são cálcio, ferro, potássio, magnésio, sódio e silicone. Todos esses minerais estão presentes na forma orgânica e compõem aproximadamente 6% do corpo. O restante é composto de água, carbono e gases. Embora nenhum mineral em sua forma inorgânica possa ser assimilado pelo corpo humano, quando transformado da forma inorgânica para a orgânica por sua absorção em vegetação, e quando decompostos por ação química, eles então são preparados para tomar o seu lugar no corpo humano. Assim pode ser visto que o testemunho da ciência reitera a revelação bíblica de que o homem é telúrico. 1 de Coríntios 15, 47 e 49. E o espírito do homem, como um tesouro, está contido em vaso de barro. Mas o homem não é apenas o conjunto desses elementos químicos encontrados em todos os seres vivos. Não é um ser físico de qualquer jeito. Sendo assim, sendo um ser físico integrado no cosmos, o homem é antes de tudo um ser biológico, o que vale dizer um sistema de reciprocidade com o ambiente, porque nos aproximamos das plantas de dia e nos afastamos delas à noite, senão pelo fato de que de dia elas expelem oxigênio, do qual temos necessidade, e à noite expelem gás carbônico, que é o que expiramos e que resultado é resultado de toxinas do nosso corpo. Conforme podemos observar, a vida é uma sucessão de trocas com o ambiente, na respiração, na alimentação, na micção, na cópula, na renovação metabólica que se processa a cada momento. Nessas células estão em constante mudança. Todo esse mecanismo é maravilhoso, necessário e altamente importante. Aí temos a constituição biológica, o valor físico do homem, que é um estudo feito por um químico inglês. Deixa eu ver se ele cita aqui o nome desse químico. Não chegou a citar, mas o estudo feito por esse químico quantificou esses elementos em relação ao seu estado bruto na natureza. Então, com esses elementos presentes no corpo humano, o que poderíamos fazer, né? O que poderíamos obter? Então ele coloca aqui: com a gordura poderia-se fazer 7 sabonetes, com o fósforo uma caixa de fósforo, com o potássio tirar uma fotografia de tamanho normal, com açúcar adoçar uma xícara de café, com ferro fazer um prego. Enfim, o valor químico do corpo humano seria aproximadamente de $1. Então teríamos que os elementos presentes no corpo humano, se possível, fossem separados
e quantificá-los a partir da sua quantidade, o que poderíamos obter com esses produtos, ele dá essa lista aqui: adoçar uma xícara de café, tirar uma foto, fazer um prego com o ferro que tem presente no homem. E se pegamos todos esses objetos na sua quantidade e dessemos um valor a ele, teríamos um valor total para o corpo humano de $1. Agora, obviamente que essa perspectiva é uma perspectiva errônea com relação ao valor, porque ao mesmo tempo que esses materiais, que, como já foi informado atrás, não podem ser devidamente separados, né? Porque a sua composição necessariamente eles se fundem, né? Eles se misturam. Mas se fossem separados e fossem quantificados, teriam esse valor. No entanto, a forma correta de quantificar imagine para uma pessoa que não tem coração o que é receber a doação de um coração. Então, qual é o valor do coração? Não é simplesmente o valor do material empregado na sua construção, mas sim o valor que ele detém em relação ao seu funcionamento, a importância que ele tem para a vida, a importância que ele tem para a totalidade do corpo. Então, o que é receber uma doação de um coração humano? O que é receber a doação de uma córnea, tá certo? O que é receber a doação, por exemplo, doação de sangue para uma pessoa que sofreu um acidente? Então, este sim é o valor do corpo humano. Este sim é o valor desses elementos que compõem, né, a constituição humana. Então, o valor do ser humano, apesar desse estudo fazer esta análise, esse levantamento, né, e apontou como essa quantificação, o valor de $1 para todos esses materiais constituintes, o que poderia ser feito com eles, o real valor é quando na unidade de todos esses materiais compõe-se essa importante máquina que é o corpo humano, detentora da inteligência, detentora da razão, do raciocínio, tá certo? Dessa imagem e semelhança de Deus, que é a inteligência humana, e que mesmo ela, na sua própria característica física, porque um grande erro é supervalorizar a questão espiritual e desprezar a questão física. A parte física do homem, a constituição física do homem, da mulher, da humanidade, ela é tão importante quanto o seu aspecto espiritual, porque o mesmo Deus que soprou nas narinas do homem e lhe deu o fôlego de vida, é o mesmo Deus que antes disso preparou o corpo que será receptor desse espírito. Então, em decorrência da situação do homem estar hoje afligido pelo pecado, nós acabamos conceituando de uma forma errônea a questão do corpo humano, a questão da vida material do homem, como se Deus desprezasse totalmente o corpo humano, desprezasse a vida humana, como se Deus não se importasse com o corpo humano. E isso é um grande erro, isso é uma grande mentira, porque o corpo humano não tem outra origem senão no próprio Deus. Então, antes do fôlego de vida ser soprado nas narinas, foi feito o corpo. E foi feito o corpo com todas essas constituintes, né, com todas essas características. Foi unificado num ser todos esses materiais, que se quantificados da forma bruta como são, não teriam grande valor. Mas, ao serem todos componentes deste grande corpo, né, deste ser, e este ser ser o detentor desse âmbito espiritual, desse ser espiritual que é o espírito, né, que é o fôlego de vida, ele ganha para si um valor inestimável. E ganha para si um valor inestimável. Então, qual é o valor de uma perna? Qual é o valor de um braço? Qual é o valor de um olho? Qual é o valor de sentir, ter olfato, ter tato, né, ter visão? Qual é o valor de ter inteligência? Esta é a quantificação correta do valor do homem. E, infelizmente, ao longo do tempo, esse valor vem se perdendo e o homem vem tratando a si mesmo como um mero objeto. O homem vem vendendo-se como um objeto. O homem vem destruindo o seu corpo como se fosse algo que não tivesse valor. Então isso decorre também dessa questão de coisificar a vida humana. A vida humana está sendo coisificada, está sendo transformada em mais um produto. E aí nós vemos nas aulas que tivemos de escatologia, a mentalidade de Babilônia trata tudo como comércio, trata tudo como possibilidade de compra, de venda e de prazer. Então essa mentalidade de Babilônia, que inclusive dá valor, quantificação de valor no sentido de preço, no sentido de compra, venda, comércio, usufruto,
de todas as coisas, quer dos objetos inanimados, mas também dos objetos animados e até da alma e do espírito humano, ela ensinou as pessoas a tratarem as outras como objetos para o seu deleite, para o seu desfrute. E é assim que muitas das vezes homens tentam se valer de poder, de dinheiro, né? A humanidade, homem e mulher, tentam se valer do poder, do dinheiro, da influência, da inteligência, para usurpar, né? Para se aproveitar do seu próximo, tá certo? Aproveitar a sua força vital, aproveitar a sua inteligência, lhe manipular, usar o seu corpo, tá certo? E fazer dele um produto. Então, qual é o valor real do ser humano? O valor real do ser humano é que todos esses componentes unificados constituem um ser, e este ser tem valor inestimável. O valor do ser humano é exatamente o grande valor, o grande fato dele ser a obra-prima de Deus. O homem, a mulher, o ser humano é a obra-prima de Deus. Dentre todas as criações é a sua melhor, a sua mais importante criação. Tá, ok? O dia que o homem perde este conceito, ele se torna um ser quase que irracional. Ele se iguala com todos os demais seres. Tá certo? Ele tem que ter a autoconsciência de que ele é uma obra-prima. Ele tem que ter a autoconsciência de que ele é um ser valoroso, de que ele é um ser importante, para que ele possa assumir o seu lugar e o seu papel dentro do plano da criação. Para que ele possa se voltar para os demais seres como um ser responsável pela sua tutela. Um ser responsável pelo cuidado em relação a todo o cosmos. Assumir o seu papel, que é cuidar de todo o cosmos, como ser racional que é, como ser inteligente que é. Tá certo? Independentemente de quantificação de valor, independentemente de coisificação do homem, de tornar a humanidade um produto, o homem tem que entender que ele é fruto do grande projeto de Deus, ele é a criação de Deus, ele é a maior expressão da inteligência divina, e ele tem que tomar o seu lugar como aquele que zela pelo cuidado do próximo, do seu próximo, né, do seu igual em espécie, e também das demais espécies que compartilham com ele deste ecossistema, tá certo? Compartilham com ele desta existência. Cuidar da natureza, cuidar dos animais, cuidar do equilíbrio das coisas, tá certo? Cuidar da sociedade, se inserir como ser inteligente e atuante dentro de todo esse ambiente. E aí passamos então para este outro ponto, onde vamos analisar dois conceitos, conceitos de corpo e de carne. O corpo físico, distinto da alma ou do espírito no Antigo Testamento, tem várias aplicações diferentes das existentes no Novo Testamento. O corpo físico é mencionado no Antigo Testamento usando as palavras diferentes que foram traduzidas para o grego usando uma só palavra. Veja o problema da tradução e da interpretação. Como, por exemplo, bazar ou baçar, carne. Levítico 14:9, 15:2. Nebela ou cadáver, carcaça. Em 1 de Reis 13:22 e 24. Gevia, em 1 de Samuel 31:10, 12. Estão entre os mais frequentes traduzidos por soma. Soma no Novo Testamento, na Septuaginta, é corpo, tá ok? E por corpo em algumas traduções em português. No Novo Testamento, a palavra corpo é usada aproximadamente 150 vezes. Essa palavra, dependendo da versão, pode servir como tradução de colon, membro, Hebreus 3:17, o cros, pele, e de soma, corpo, que aparece aproximadamente 140 vezes. Morada provisória. O texto de Jó 14:19 diz: quanto mais nos que moram em casa de barro, cujos alicerces estão no pó. Em 2 de Coríntios 5:1, Paulo afirma: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Tanto Jó como Paulo nos ensina que o nosso corpo físico serve para nós apenas como uma habitação temporária, uma casa onde nós moramos provisoriamente como inquilinos até mudarmos para a nossa habitação permanente no céu. Então temos aí a transformação daquele que é
atualmente o suporte, né, para a nossa alma, que é a sede, né, que é a morada provisória, mas que sofrerá uma alteração, sofrerá uma transformação. Tem a sua importância enquanto o momento em que vivemos, né, o momento que vivemos nesse plano terrestre, mas não será eterno, não se perpetuará, tá certo? Será transformada e terá uma outra característica. Então, a questão do corpo como um santuário. Além de morada temporária, o corpo físico às vezes é chamado de santuário. 1 de Coríntios 3,16. Tabernáculo. 2 de Coríntios 5,4. 2 de Pedro 1, 13 ao 14. O templo. 2 de Coríntios 6,16. As palavras templo, tabernáculo ou santuário, usadas pelos autores sagrados, é uma referência ao lugar de adoração. Nessas passagens, os apóstolos tiram o olhar dos crentes do templo de Jerusalém para olharem para dentro deles mesmos, porque é ali onde eles podem encontrar Deus. Essa doutrina começou a ser ensinada pelo Senhor Jesus à mulher samaritana em João 4,23. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Corpo terrestre. O uso linguístico predominante na Bíblia para corpo terrestre é referente ao corpo humano. Tornou-se axiomático pensar no corpo como algo mais do que o corpo físico. É a pessoa como um todo. Este conceito tem sido desafiado por R.H. Gundry, que examina o uso de soma, grego corpo, na literatura extrabíblica e conclui que a palavra aplica-se ao corpo físico do homem. Então Gundry ele prefere limitar o uso de soma à parte meramente física do homem. No entanto, o Novo Testamento nos mostra que o uso é um pouco mais amplo. Outro termo referente ao corpo físico é a carne, grego sarx. Sarx pode referir-se à substância física do homem, ou de Cristo. Embora a soma, corpo, como sarx, carne, esteja sujeito às concupiscências, conforme Romanos 6,12, e seja mortal, conforme Romanos 6,12, 8,11 e 2 de Coríntios 4,11, ele é diferente em vários aspectos. Aí temos aspectos que diferenciam sarx de soma, tá ok? Dentre esses, temos aqui a parte onde trata acerca da carne. Certos significados óbvios, literais e figurados são expressos em toda a Bíblia pela palavra carne. Os termos ser, e basar no Antigo Testamento descrevem o veículo e as circunstâncias da vida física neste mundo. Desta maneira, em Filipenses 1, 22 ao 24, Paulo contrasta o permanecer na carne com o partir para estar com Cristo. De modo geral, carne é usada juntamente com osso, sangue ou corpo. Tá certo? Sempre a parte física. Sempre a parte física. O mais importante é o reconhecimento do contraste entre dois modos de existência transmitidos pelas palavras carne e espírito. Por comparação com Deus, a humanidade é considerada participante da carne em comum. E a expressão toda a carne habitualmente reconhece a solidariedade da raça humana. A partir daí, há pouca distância para o uso de carne no sentido de parente próximo, Levítico 18:12, e de modo mais remoto de os antepassados humanos, Romanos 4:1. E aí temos que o termo carne ele vem sendo sempre associado à parte mais física da constituição humana. E aí voltamos aqui um pouquinho nessa parte para mostrar aquilo que já estávamos analisando, a constituição física do homem, formado a partir de todos esses materiais que são encontrados no âmbito da Terra, né, que são encontrados aí nos materiais presentes na Terra, presentes na criação. Dentre todos os materiais que constituem, né, toda a matéria, temos esses materiais que podem ser encontrados no homem e formam a sua constituição física. Então o homem é carne no sentido de que o homem é puramente físico. E a carne, conforme abordada tanto no Antigo Testamento quanto traduzida na Septuaginta para sarx, lida exatamente com essa parte estritamente física do homem. E quando a Bíblia Sagrada ela aponta para essa característica, dizendo, por exemplo, toda a carne perecerá, tá certo? Toda a carne se corrompeu. Ela está abordando toda a humanidade no seu aspecto em comum, que é a sua parte estritamente física.
Só que o homem não é só carne. A constituição do homem, da mulher, da humanidade é, dentre os seus componentes, carne, corpo físico, tá certo? Corpo estritamente material, alma e espírito. Esse corpo, carne, alma e espírito, a somatória deles é o que pode ser encontrado no grego, traduzido por soma. Então o soma está mais relacionado com a plenitude do ser humano. Está relacionado com a inteireza, com a completude, tá certo? Com todas as constituintes do ser humano. Que tem-se a parte estritamente física, relacionada à carne, tem-se a parte emocional, relacionada ao espírito. O homem torna-se alma vivente, quando, por exemplo, Deus dá vida àquele ser, aquele primeiro ser que foi formado do pó da terra, formado do pó da terra, de todos aqueles materiais.